Olá pessoal, professor Branco passando mais uma vez por aqui para falar de assunto ligado à nutrição e produção de bovinos. E hoje eu vou falar de alguns segredos sobre a suplementação e o efeito dela sobre a substituição da pastagem, chamado também efeito substitutivo ou taxa de substituição. Nós sabemos que a suplementação ela tem crescido muito no Brasil. E é positivo isso. Por quê? Porque isso tem nos ajudado a produzir mais carne e mais leite por hectare. Mas é importante nós conhecermos bem como ela funciona sobre o consumo de pasto. E eu posso dizer para vocês que os resultados eles são muito variáveis, né? Por quê? Não só porque nós temos o efeito do suplemento, mas também nós temos as características da pastagem e os efeitos desse suplemento sobre o consumo do pasto. E nesse filme eu quero mostrar um pouco sobre como essas coisas funcionam. Vejam bem, quando nós usamos a suplementação para animais a pasto, nós temos dois tipos de efeitos associativos. Os negativos, que interferem no consumo, reduzindo o consumo que o animal naturalmente teria do pasto, e positivo, que é um efeito que favorece o consumo do pasto, ou seja, o animal come mais pastagem do que normalmente ele comeria sem o suplemento. E esse seria o ideal, é óbvio. Bom, mas por que isso acontece? Normalmente o efeito substitutivo ele é mais acentuado em duas situações. Quando nós temos pastagens de alta qualidade ou aquelas épocas do ano em que o pasto tem maior qualidade e também quando nós fornecemos quantidades elevadas de suplemento. Só que nesses casos nós podemos compensar esse efeito de substituição de que forma? Aumentando a carga animal na área, ou seja, produzindo mais arrobas por hectare, que é o que normalmente se faz. Mas nós temos aquela situação em que o suplemento ele favorece o consumo do pasto, ou seja, ele melhora esse consumo. E em que situações isso acontece? Normalmente, quando as pastagens apresentam menos do que 5% de proteína bruta, nós podemos suplementar até 5 gramas por quilo de peso vivo, ou seja, 0,5%, que é extremamente favorável, principalmente quando nós temos um bom teor de proteína no suplemento. O Dr. John Moore publicou um trabalho em 1999, uma grande meta-análise sobre os efeitos da suplementação sobre consumo e desempenho animal a pasto. E desse trabalho nós tiramos coisas preciosas. Uma delas é o seguinte, o Dr. John Moore dá uma dica bastante prática. Se você pegar o NDT do pasto, dividir pela proteína do pasto e o resultado dessa conta for maior do que 7, significa que você pode implementar uma suplementação proteica que terá resultado extremamente satisfatório. Por quê? Porque está faltando proteína. E uma outra dica ou um segredo bem interessante que o Dr. John Moore dá também é o seguinte, quando nós passamos de 0,7% de suplemento, nós já estamos entrando num limiar de efeito de substituição. Então, olha só, juntando essas duas dicas do professor Moore, mais aquilo que a literatura tem mostrado, nós já podemos definir algumas estratégias bem práticas de suplementação. Proteína bruta no pasto, ou seja, pasto de baixa qualidade, menor do que 5%, nos dá resultado bastante satisfatório à suplementação, obviamente, em primeiro lugar, a proteica. Quando a razão ou a divisão NDT por proteína for superior a 7, nós com certeza vamos ter um efeito bastante significativo da suplementação proteica. E quando nós ultrapassamos 0,7% do peso do animal em suplemento, nós também já estamos entrando no limiar do efeito de substituição. E esse efeito ele é mais intenso quando? Quando a pastagem é de maior qualidade e quando nós, obviamente já mostrei, fornecemos mais suplemento. E por que é que isso acontece? Porque quando nós fornecemos um nível mais elevado de suplemento, esses suplementos normalmente são ricos em fonte de amido e isso interfere negativamente sobre a digestão da fibra no rumen, prejudicando o consumo de pasto. Eu espero que essas dicas possam colaborar com o seu trabalho de forma prática no dia a dia aí na fazenda. Um grande abraço do professor Branco.